Eu já vi muitas pessoas famosas dizerem que são escravas da própria fama. É como se elas tivessem feito coisas tão magníficas no passado que daí em diante não podiam mais errar. E dá pra dizer que, de certa forma, a F-150 Lightning vive algo parecido. A Ford faz o que é há décadas o automóvel mais vendido do gigantesco mercado dos Estados Unidos. E é uma picape grande, isso é mais impressionante ainda. E agora chegou a hora de lançar a versão elétrica dela. E com o nome desse, não dá pra errar. O que a fabricante fez então? Bom, ela optou por um estilo um pouco mais cauteloso e principalmente muita tecnologia e performance, muita mesmo. Será que ela errou? Bom, eu vou te mostrar tudo agora e você vai conferir comigo o que é de verdade a F-150 Lightning. O segmento das picapes grandes é como a galinha dos ovos de ouro aqui nos Estados Unidos. São carros caros, grandes e que vendem como nenhum outro no mercado. É óbvio que as fabricantes mais longevas querem manter o domínio na área elétrica. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas empresas com uma pegada mais startup, como é o caso da Rivian e da Tesla, com a Cybertruck que ainda não chegou, que também querem apostar numa pegada mais de inovação, de ruptura com o que a gente está acostumado. Só que nenhuma delas tem o que a Ford tem, que é o legado. A F-150, dá para dizer com uma certa tranquilidade, é quase um símbolo nacional dos Estados Unidos. E faz sentido que a F-150 Lightning aproveite isso. Essa aqui é a versão Pro, a básica, que custa mais ou menos $52 mil. Como o nome já diz, ela tem um foco, ao menos em teoria, no trabalho. Mas eu vou te mostrar em breve algumas questões sensíveis ligadas a essa proposta. A topo de linha é a Platinum, que custa bem mais caro, são $94 mil, justificados com mais conforto, mais tecnologia e mais performance. Só que por questões logísticas a gente não conseguiu testá-la nessa tarde aqui em Michigan. Entretanto, quando for pertinente, eu vou te mostrando o que é diferente entre a base e o topo da linha da F-150 Lightning. Se o nome F-150 vem antes do Lightning, é óbvio que mais do que ser um carro elétrico, ela tem que parecer algo que a gente já está acostumado. E isso fica bem evidente aqui na dianteira, onde muitos dos aspectos visuais vêm da F-150 a combustão. Com destaque, claro, para os faróis, que tem essa DRL em C, e que na Platinum também tem uma outra DRL que conecta uma ponta à outra do capô. E esse capô, inclusive, ele é bem quadradão e bem grande, mas sem necessidade, assim como a grade que deu lugar a essa superfície de plástico aqui. Só que aqui embaixo é óbvio que a gente não tem um motor V8 5.0. Na verdade, um porta-malas para valer. É o que os americanos chamam de frunk, que é um trocadilho com trunk, que é porta-malas, e front, que é frente. Aqui são simplesmente 400 litros. É o equivalente a um porta-malas de um SUV compacto, de um sedã. E, ou seja, você consegue ter uma F-150, colocar bastante bagagem aqui e nem ter que se preocupar com a caçamba. Além disso, a gente tem sistema elétrico, espaços adicionais para colocar gelo, vedação e tudo mais. Enfim, não falta utilidade para isso aqui. Bom, e o motor? Na verdade são dois, que no total entregam 458 cavalos e 107,1 kgfm. Por ser um motor em cada eixo, a gente tem tração integral sem uso do cardan, que economiza peso, complexidade mecânica e tudo mais, e permite também um arranjo diferente, que além do frunk, é a suspensão independente na traseira. Ao volante eu vou te mostrar como que isso muda a sensação de quem está conduzindo a Lightning. Mas dá para te dizer que é para melhor. Além disso, a aceleração aqui é absurda. Uma definição interessante que eu ouvi de um americano é que isso aqui é quase uma carreta-jato, porque é um veículo de 3 toneladas praticamente, que nesse caso vai de 0 a 100 em 5 segundos. Nas versões com um pouco mais de potência, que são aquelas com a bateria maior, esse número é ainda menor, é 4,1, 4,2 segundos mais ou menos, dependendo de algumas condições específicas, é impressionante. Em termos de dimensões, sem grandes surpresas. Como uma boa full size, são 5,9 metros de comprimento, mais ou menos 2 metros de altura e 3,7 metros entre eixos, ou seja, a distância entre um eixo e outro é o tamanho de um carro pequeno no Brasil. Essa versão, por ser mais barata, também tem a bateria um pouco menor, são 98 kWh. Mas se você está achando que isso é pouco, eu sugiro que você pegue a sua conta de luz e confira quanto que você gasta por mês. Te garanto que você vai se surpreender.
Mas aí vamos colocar na conta um fator muito interessante além do mundo dos carros, que é a mudança da matriz energética. No Brasil, a gente tem bastante usina hidrelétrica, então nossa situação é um pouquinho mais tranquila. Mas os países ricos vêm sofrendo bastante com a necessidade de abandonar as termoelétricas, fontes bem poluidoras de geração de energia. Só que quando você vai aumentando a sua matriz para fontes renováveis, como energia eólica e solar, por exemplo, começa a haver um problema, que é a oferta e a demanda. Em geral, a oferta e demanda de energia sempre é parelha, é difícil armazenar energia. Então, se a demanda sobe, a oferta sobe. Se a demanda desce, a oferta desce. Você faz isso ligando e desligando sua termoelétrica, por exemplo. Só que como que você vai fazer para ligar e desligar o sol? Como que você vai fazer para aumentar ou diminuir o vento à sua vontade? Bom, na verdade não tem como. Então, à medida que o mundo vai se preparando para esse futuro com energias que a produção foge do nosso controle, os carros elétricos surgem como uma oportunidade bem interessante de passar a régua nessa equação de oferta e demanda. Esse carro aqui já tem capacidade para uma solução muito inteligente, que é basicamente o quê? Suponhamos que a demanda aumentou. A energia que está armazenada aqui pode ser vendida de volta para a rede, e você iguala oferta e demanda. Ao mesmo tempo, quando a demanda cai, você consegue recarregá-lo, pagando menos na energia que você consome. Agora imagina um mundo onde todo mundo tem um carro elétrico, ou quase todo mundo, e todos esses carros ficam a maior parte do tempo ligados à rede. Bom, você tem uma solução perfeita para corrigir esse problema, ao menos em teoria. A F-150 já tem o potencial para isso, que é o famoso V2G, Vehicle to Grid, ou veículo à rede em inglês. Ao mesmo tempo, o que é mais usado aqui já é bem presente e bem possível, é o V2H, ou seja, veículo à casa, também em inglês. Com o uso de um inversor, que inclusive vem de série a depender da versão, você pode usar a F-150 para alimentar até 3 casas americanas ao mesmo tempo. São casas que gastam muita energia, vale dizer, principalmente pelo tamanho e uso de aquecimento ou ar-condicionado. Em alguns casos, dá para uma picape como essa alimentar uma casa por 2 semanas praticamente. Inclusive foi isso que salvou alguns moradores do Texas há um tempo atrás, quando houve uma nevasca absurda lá e a energia simplesmente foi embora. Você também pode conectá-la à sua casa simplesmente como um backup e no caso de algum apagão temporário, ela simplesmente te alimenta e salva o dia. Realmente é uma função bem interessante e que eu estou muito curioso para ver como vai ser a adoção no Brasil, onde além da hidrelétrica que eu te disse, a energia solar, por exemplo, vem crescendo bastante. Então, a depender, dá para você sempre vender energia para a rede quando for necessário e recarregá-la com a energia que você gera em casa. Ainda vai fazer uma rendinha extra no final do mês. Mas vamos lembrar que, acima de tudo, isso aqui é uma picape. E a capacidade de carga e reboque é algo que se espera bastante quando você compra uma full size. No caso da F-150 Lightning, ela está na média de uma equivalente à combustão. São 1.013 kg de capacidade de carga, que tem a ver, inclusive, com a característica da suspensão traseira, que não tem feixe de molas, e 3,5 toneladas de capacidade de reboque, que acaba que importa mais para o norte-americano. Mas dependendo da versão, a capacidade de reboque pode subir até para 4,5 toneladas, que aí já passa a ser um pouco mais impressionante. Além disso, o tamanho é bem generoso, afinal de contas esse é um carro gigantesco porque a gente está acostumado, e se a energia é abundante, como eu acabei de te explicar, obviamente a gente tem tomadas disponíveis aqui, de 120 volts e 240. Lá na frente, inclusive, a gente tem mais 4 tomadas e na cabine mais 2, ou seja, ficar sem energia numa F-150 Lightning é um pouco complicado. E falando do interior, dá para dizer que aqui dentro a Ford ousou um pouco menos do que fez no Mustang Mach-E, o Mustang elétrico. E aí dá para entender, afinal de contas o público de picapes, em termos de estilo, é um pouco mais conservador, como as próprias pesquisas de mercado indicam. O quadro de instrumentos é digital de 12 polegadas, mas ele não é flutuante, ele é bem parecido com o da F-150 tradicional, assim como o volante, que é praticamente igual. Na versão mais cara, a gente tem uma tela de 15 polegadas gigantesca na vertical e flutuante, essa sim, bem high-tech. Mas aqui a opção foi pela tela de 12, que também é idêntica à da F-150 que a gente já tem à venda no Brasil, inclusive com os botões físicos aqui embaixo. E o console central, inclusive, imita o de um carro a combustão sem precisar, principalmente pela existência da alavanca de câmbio. Afinal de contas, a gente não tem uma transmissão
com várias marchas aqui. Como uma boa F-150, ele tem essa função que se recolhe, só que nessa versão básica a gente não tem aquela mesa que abre e permite que você utilize notebook, por exemplo. Só temos esse baú bem grande, mas não deixa de ser legal ficar vendo a alavanca de câmbio descer e subir ao toque de um botão. É engraçado porque a gente está falando da versão básica, então o acabamento interno, na verdade, ele é bem simples. Os bancos, eles são de vinil, ou seja, é um tecido que esquenta no frio, né? A gente está num lugar muito frio e facilita a limpeza. Os painéis de porta, eles são num plásticozinho bem simples, nada demais, ao contrário da Platinum, que é bem luxuosa, mas o espaço interno não varia conforme a versão. Então o banco da minha frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, que é 1,82, e o espaço interno entre o encosto e o meu joelho é gigantesco. Não é nem questão de dedos, são palmos de distância. O chão, ele é plano, né? Afinal de contas isso é uma característica comum dos carros elétricos, e dessa forma a gente consegue salvar bastante espaço para os pés. Dá para viajar 3 adultos aqui sem se esbarrarem? Olha, com tranquilidade. É um carro realmente muito confortável e que ainda conta com mais tomada, mais conector USB, mais conector 12 volts, 2 saídas de ar, 2 porta-copos, enfim. Mesmo na versão básica, a vida de quem viaja aqui atrás é bem de boa. Bom, mas se Lightning em inglês significa relâmpago, é óbvio que a gente vai ver tudo aquilo de mais impressionante da F-150 Lightning justamente em movimento. Eu não vou dizer que luz não tem massa, afinal de contas, caso haja algum físico especialista em dualidade onda-partícula nos assistindo, ele vai ficar bem incomodado, mas eu vou te dizer que com certeza a luz não pesa quase 3 toneladas, que é o caso desse carro aqui. A versão mais potente da F-150 Lightning vai de 0 a 100 em algo em torno de 4,1, 4,2 segundos. Essa aqui é um pouco mais lenta, 5 segundos, ou seja, ainda muito rápido. Eu não vou conseguir fazer uma arrancada propriamente dita, afinal de contas a gravação está ocorrendo em um ambiente de vida real, nos Estados Unidos, ou seja, carros sempre muito grandes e muito potentes, mas não deixa de ser impressionante que mesmo a quase 100 km por hora eu tenha pisado fundo e o carro arrancou como se fosse um esportivo. É impressionante isso. Não deixa de te impressionar mesmo após um bom tempo dirigindo. E eu te garanto que se você fica fazendo isso aí o tempo inteiro, chega a causar enjoo. Mas por mais que tudo que eu esteja vindo aqui não seja muito diferente do que há em uma caminhonete de trabalho comum aqui nos Estados Unidos, a sensação de dirigir não só pelo torque instantâneo e abundante, mas também pelo conforto é bem legal, né? Eu falei bastante da suspensão e o fato dela ser independente transforma demais a experiência de quem viaja. Ela só é independente porque não há a necessidade de haver um cardan ou outros elementos mecânicos próprios de um carro a combustão ali atrás. E o resultado disso é um carro que absorve as imperfeições do solo de maneira muito melhor. E não é só isso, claro, que serve para promover essa sensação, é um conjunto de coisas. Por exemplo, a carroceria ela é feita de alumínio em padrão militar. Esse alumínio, inclusive, gerou alguma polêmica, né? Houve algumas reportagens que supostamente denunciavam uma origem na Amazônia desse alumínio em métodos de extração que poluíam, né? Então é uma coisa que acaba contrastando um pouco com a ideia ecológica de um carro elétrico, mas o fato é que esse alumínio promove uma rigidez torcional bem grande, a carroceria realmente é muito rígida, você não ouve nenhum RG. Além disso, o pacote de baterias fica próximo ao solo e é muito pesado, então baixa o centro de gravidade do carro e diminui bastante a rolagem. Esse carro tem uma rolagem quase inexistente, é impressionante. A picape, por mais que ela esteja pesada, ela ainda tem um grau de rebote, principalmente em superfícies mais esburacadas, em lombadas, em fora de estrada, que é perceptível e aqui não é. E por fim, tem essa questão da suspensão. Então, é um veículo que não se comporta como uma picape grande. Ele tem um comportamento de SUV de luxo. E isso melhora demais a vida de quem
tá a bordo, principalmente quem vai atrás. Eu tava conversando com algumas pessoas aqui em Detroit essa semana que tá tendo um salão do automóvel e elas estavam me explicando que durante o inverno é comum que alguns usuários de picape coloquem sacos de areia na caçamba para aumentar o peso e facilitar o contato com o solo, né, que fica bem prejudicado numa condição de baixo atrito. Mas aqui, obviamente, não tem essa necessidade, justamente por conta da suspensão, que absorve melhor essas imperfeições, e desse peso maior, que deixa a picape sempre bem coladinha ali, sem grandes sustos. E claro, há outras questões, como o fato da tração integral ser permanente, não há nem modo de seleção, ela é permanente, com motor em cada eixo, cada um cuida do seu eixo, e também de detalhes que, mesmo na versão básica, são de série, como o diferencial traseiro blocante eletrônico. Então, caso você se pergunte, esse carro tem preparo para off-road? Olha, um preparo específico ele não tem, mas as características intrínsecas dele já deixam bem preparado para a terra. É um veículo realmente muito capaz, por conta de tudo isso que eu expliquei. Mas é claro que ainda há um calcanhar de Aquiles nessa história toda, e como eu te expliquei, é a questão da autonomia. Se você parar a pensar que esse carro aqui é feito para o trabalho, eu realmente me pergunto, com 1 tonelada na caçamba, ou rebocando 3,5 toneladas, qual deve ser a autonomia de um carro desse, né? Os ciclos ainda não são muito claros ao nos explicar isso, né? Os métodos padronizados e oficiais de medição ainda não levam em conta muito essa questão, até porque as picapes elétricas, se os carros elétricos já são novos, as picapes elétricas são ainda mais, né? Então é algo que a gente vai descobrindo justamente aos poucos. Mas ao mesmo tempo, é um tipo de questão que você só vai aprender no mundo real. E a Ford vai conseguir aprender isso. Um detalhe muito interessante que é a quantidade de dados telemétricos que são enviados para a empresa. Então, tudo isso aqui que a gente está operando, inclusive coisas que a gente nem está percebendo, podem ser enviadas para os engenheiros da Ford, que vão estudando tudo isso e fazendo ajustes, inclusive, para projetos futuros. Vale citar que, por mais que essa versão seja menos potente do que aquela com a bateria maior, na verdade o motor é idêntico. Simplesmente a potência é capada artificialmente. Ou seja, em teoria, seria possível que a Ford, via internet ou uma atualização que eu pague via cartão de crédito, aqui na central multimídia liberasse mais potência para esse carro. É algo que, inclusive, marcas como a Polestar já fazem em outros mercados e que gera bastante polêmica. Eles estariam te cobrando por algo que já está aqui, não é necessariamente um requerimento mecânico, é simplesmente uma liberação de software. Mas aqui, essa limitação de potência tem um sentido, uma razão bem clara, que é a autonomia. Afinal de contas, se você libera toda essa potência para o usuário utilizar, vai acontecer duas coisas. Primeiro, o número oficial de autonomia vai cair, isso invariavelmente vai prejudicar o marketing do produto, e os usuários que não são tão habituados vão andar muito rápido, e esse carro anda rápido. A gente estava aqui nessa autoestrada e sem perceber estava a 160 km por hora acompanhando o tráfego sem o menor sinal de estar exigindo demais ou algo como um motor esguelando, que não existe aqui. E dessa forma eles vão se frustrar com o alcance, como eu estou te dizendo, não é tão rápido. Enfim, são pontos que ainda devem ser melhorados, mas que não dá para criticar também. A Ford, afinal de contas, está lançando um produto completamente novo, disruptivo, com uma pouquíssima base de referência, e é só fazendo isso mesmo para você entender que dá para melhorar. Mas o que temos aqui, e principalmente o que temos nas versões mais caras, já é muito impressionante e nos mostra como que vai ser um futuro com picapes elétricas. São bem grandes, bem capazes e bem divertidas. Atualmente não há planos concretos para que a F-150 Lightning seja vendida no Brasil, mas isso não é mais questão de poder, porque a fábrica aqui em Michigan foi recentemente ampliada para uma capacidade de 100 mil unidades anuais, mais ou menos. E com base na tendência até agora, a gente vai fechar 2023 com umas 20 mil unidades vendidas nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, é questão de alguns anos para que a gente tenha esse modelo aqui bem impressionante nas ruas brasileiras. Mas antes disso, haverá novidades. A gente ouviu do próprio presidente da Ford na América do Sul que há planos concretos de levar a F-150 híbrida para o Brasil bem em breve. E aí, provavelmente,
com a reestilização que acabou de ser apresentada. Se você quiser ficar por dentro de tudo isso que está acontecendo com a Ford e com seus modelos nas ruas brasileiras e do mundo inteiro, você já sabe, é aqui na Quatro Rodas, porque aqui a gente faz jornalismo. Valeu!